porque às vezes a gente também se sente muito angustiado quando a gente faz um super trabalho, um super projeto, um super serviço, e de repente você acha que aquilo não está sendo consumido por um número que você esperava. Mas não importa, gente. Se tiver alguém, é aquilo que você transformou a vida daquela pessoa. Né? Então, nós fizemos esse chamado e aí a gente conseguiu, colocamos no eixo 1 do CBBD, exemplos de trabalhos alinhados e a gente conseguiu publicar esse número da revista. Pode falar, pode passar. E nós, desses trabalhos todos que estão na revista da FEBAB, na RBBD, a gente extraiu para fazer o nosso caderno, a exemplo do que a IFLA fez, que é esse caderno Bibliotecas por um Mundo Melhor, onde a gente está lançando, agora a gente vai fazer um site, com exemplo somente do Brasil. E aí também às vezes tem um equívoco. Fala, pô, Adriana, mas eu trabalho numa biblioteca especializada. Trabalho numa biblioteca universitária. O que isso tem a ver com a agenda? Eu entendo que, de repente, a agenda, ela pode ter, a biblioteca pode ter exemplos, pode ter projetos que impactem, que apoiem os ODS, mas uma biblioteca pública, que atende todo mundo. Não é bem assim, gente. Né? Não é bem assim. Acho que eu vou dar... Você pode entrar no PDF desse caderno, por favor? Pode só dar uma corrida assim. Então, por exemplo, a gente vai ter trabalhos em todos os ODS e a pessoa acho que da Unesco falou uma coisa que é importante. Aqui entra aquele famoso ponto de vista nosso, né, da catalogação, da indexação, na verdade. Porque a Agenda 2030, os ODS, eles são integrados. Então, quando você está falando em fazer algo no ODS 10, por exemplo, que é sobre a desigualdade, é claro que você está falando também de acabar com a pobreza, porque se a pessoa é desigual, ela vai ter... Entendeu? Então, a gente classificou livremente, né, os exemplos, mas a gente conseguiu exemplos de todos os ODS. E aí eu vou falar de alguns exemplos. Então, por exemplo, você tem a biblioteca especializada, vou pegar da biblioteca especializada, como a biblioteca da USP, da Exalc. O que ela percebeu? Ela percebeu que ela tinha muito material científico sobre o fungo no café, a plantação que acaba de não sei o quê, blá, blá. Só que esse material ficava dentro de uma coisa acadêmica, com uma linguagem acadêmica, que aquilo não revertia para o pequeno produtor. Então, o pessoal da biblioteca montou, eles mesmos, que já faz um tempo, eles montaram uma série que chama Série Produtor Rural. Eles chamaram lá um professor que defendeu uma tese XPTO, sobre o fungo do café, por exemplo, e falou, olha, professor, é o seguinte, nós vamos trabalhar aqui com os voluntários, que foram alguns pós-graduandos, que transformaram aquela tese numa linguagem coloquial. Então, de repente, quando você vê na folha do café uma manchinha branca, alerta, vai atrás, faça isso, faça aquilo, não deixa a manchinha branca virar uma praga em toda a sua plantação. A biblioteca fez essa publicação ela está na internet, tudo, e ela ganha sempre, quando tem o Globo, aquela série, aquele programa da Globo, toda vez que tem alguma coisa relacionada que tenha na série Produtor Rural, eles acabam fazendo propaganda daquela série, e aquela série ficou muito requisitada. E mais do que isso, a biblioteca pôs a série na internet, que bom, quem quiser acessa. Não, gente, o produtor rural muitas vezes não tem acesso à internet. Então, a biblioteca recebe as cartas, as pessoas, na televisão, se vocês assistirem, um dia que vocês assistirem o Globo Rural e virem sobre a série, vocês vão ver que eles dão o endereço o endereço postal. Caixa postal, não sei o que lá, biblioteca, lá, e a biblioteca manda para os produtores, pequenos produtores rurais, a publicação. Então, esse é um exemplo de uma biblioteca especializada que está fazendo o seu papel, apoiando as pesquisas vão muito bem, obrigada, a nota da CAPES é ótima, a USP sai nos rankings, mas ela foi além. Né? E aí também você fala assim, poxa, mas como é que eu faço para ter alguma ação para
acabar com a miséria, né, a pobreza extrema, o que a biblioteca pode fazer? Vou citar o exemplo de uma biblioteca que me é muito cara, que é a Biblioteca São Paulo. A gente tinha um projeto lá de acolhimento. Muitas pessoas que vivem em situação de rua entravam na biblioteca, muitas vezes por conta dos computadores, tem muitos computadores. Então, se vocês forem na biblioteca lá em São Paulo, convido vocês a conhecer. Ela fica na região norte da cidade e também é a região que mais concentra albergues. Na cidade de São Paulo, é a região que mais tem albergues. Então, se você chegar lá todo dia, a biblioteca abre às 9h, se você chegar lá 8h30, você vai ver uma fila de pessoas que, em situação de rua que esperam a biblioteca abrir, entram na biblioteca. Bom, até aí tudo bem, as pessoas entram na biblioteca, tal, mas a biblioteca poderia dar mais do que a pessoa sentar no computador e acessar o computador. Então, a biblioteca começou a fazer um serviço que eles chamavam de acolhimento, muito devagar, muito sem ser invasivo, para entender um pouco como é que estava a situação daquelas pessoas, o que elas precisavam, né? Então, foi indo, e foi tentando fazer o quê? Primeiro, ter uma confiança, porque essas pessoas já estão numa situação muito complicada, né? A abordagem já é uma coisa complicada que pode assustar. E elas foram desenvolvendo trabalhos, fazendo o quê? Ajudando esse pessoal a procurar, muitas vezes, o próprio albergue, que eles não têm, acesso à saúde, que eles não sabem, que eles têm direito ao Bolsa Família, o renda mínima de São Paulo, eles também não sabem. Eles não sabem que eles têm direito, eles acham que esse direito não é deles, é para um outro segmento da sociedade. E foi indo. E a biblioteca tem muita gente vai na biblioteca. E aí, claro, a fila aí isso vai gerando outros serviços, né? E a fila dos computadores lá muitas vezes fica lotado, né? Fica cheio de gente. E a biblioteca tem um auditório como esse, assim, vocês não contam para ninguém, porque isso fere os direitos autorais. Mas o que a biblioteca começou a fazer? Quando tinha muita gente, a biblioteca punha lá um filme para passar um filme para as pessoas não ficarem tensas, esperando, porque você pega a senha, o cara acabou de sentar, ele tem direito a ficar 2 horas no computador, aí você fala, vou embora. Para não ir embora, para as pessoas ficarem na biblioteca. Mas, ao invés da biblioteca só passar o filme, a biblioteca preparou um trailer que, assim, se vocês perguntarem para a mãe, a avó de vocês, elas vão lembrar, eu não lembro, nunca vi isso. Quando você ia no cinema, tinha um trailer, eu nunca vi, me contaram, tá? Tinha um trailer que passava notícias, blá, blá, blá. Então, a biblioteca fez isso. Ela fez um trailer dizendo assim, oportunidades de emprego na região. Tudo que ela sacava que essas pessoas, às vezes, não perguntavam, mas ela sabia que era uma necessidade. Então, ela fazia lá, oportunidades de emprego na região. Olha, conhece isso? Procure. Sabe o que é o renda mínima? Não? Não sei o quê. Blá, blá, blá. Foi fazendo um negócio assim. E passava o trailer e passava um filme lá que o pessoal queria assistir, qualquer um deles. O que a biblioteca começou a ver? O pessoal chegava e falava assim, vai ter filme hoje? Não, mas tem computador para o senhor sentar. Não, quero ver o trailer. Gente, todas as informações que a biblioteca passava no trailer estavam em todos os instrumentos, nos meios de informação, que nós, facilmente, se você perde o emprego, você fica triste, mas você sabe se organizar, buscar um emprego, falar com você tem uma rede de contatos. Você sabe preparar. Então, o que aconteceu? O pessoal queria ver o trailer. Do trailer, algumas pessoas viram as oportunidades de emprego e foram falar com a biblioteca, consegui a entrevista. Como é que eu faço para ir para a entrevista? O que eu levo? Eles falaram que eu preciso de um currículo. O que é isso? Preciso de um currículo. Tá? A biblioteca faz as oficinas de currículo. Fez o currículo, conseguiu a entrevista, o cara voltava. Agora eu estou com o currículo. O que eu falo lá? Né? O que é uma entrevista? Como é que eu me apresento? Aí a biblioteca fazia um coaching, né? Do tipo, olha, você tem que chegar, né? Naquela elegância, produtivo. Vocês viram que até a biblioteca de Nova York, uma das ramais, está emprestando roupas. Vocês viram isso? Por quê? Porque as pessoas estão desempregadas, sem casa, são os homeless, né? Em inglês, homeless, mas a mesma desgraceira de pessoas em situações de rua, não tem nada de lindo nisso. E o pessoal precisa de uma blusa, de uma gravata para ir lá na entrevista de emprego, para estar bem apessoado, não é?
Então, a biblioteca está emprestando a gravata. Vou falar isso para a Biblioteca São Paulo. Logo, logo o pessoal vai emprestar a gravata, tal, para o cara chegar lá, né, empoderado, porque também, às vezes, né, o cara está, chegar lá na sala, um monte de gente, né? Então, o pessoal está emprestando para a pessoa ir lá. Não precisa comprar não vai investir uma gravata, né? Então, são coisas que vão. Aí você vai vendo que nós estamos falando de leitura, nós estamos falando de acesso à informação, nós estamos falando de tudo isso, mas nós estamos falando de mais coisas. Eu sempre falo que a biblioteca parece assim, aquele hospital, aquele médico que você quer que te veja inteiro. Sabe aquele médico que a gente tem aquela vontade que vê nosso fio de cabelo, nosso dedão do pé, e não fica te mandando, né? Tudo bem, a gente... Ai, gente, olha... Especialista é ótimo, mas tem hora que dá nervoso. Por exemplo, eu tenho uma situação com a minha filha que ela pisava muito, ela tem o joelho assim, o pé dela, ela pisa muito torto, tal. Eu fui num médico especialista do joelho e ela falou, olha, o joelho, tal. Ele não, olhou, falou, olha, sua filha tem uma tendinite patelar, blá 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 blá. Ah, tudo bem. Falei, mas doutora, ela pisa torto. Eu sou médico de joelho. Falei, mas o pé dela não está ligado na perna dela que por acaso tem um joelho? Tipo, sabe, a minha filha pisa torto, isso não... Bom, enfim. Mas é aquela medicina que a biblioteca faz isso. Bom, tá, vai dar. Vai dar para correr. Aí então a gente fez esse lançamento do caderno e a gente quer mostrar que é possível fazer. Pode passar. Bom, de coisas também eu falei para vocês do evento no fórum, nós levamos também lá no fórum, conseguimos emplacar, porque eu estava na reunião. Porque eu fiz uma articulação aqui no Brasil com a CEPAL, porque eu sou daquele tipo que eu não esqueço. Eu sou um espírito obsessor na vida de algumas pessoas que eu quero que elas olhem para mim. E a gente foi tentando e conseguimos fazer com que a gente está construindo uma declaração de Santiago, onde a América Latina e o Caribe, a CEPAL vai sediar essa declaração, porque eu não queria que fossem as associações de bibliotecários, porque eu quero que outras pessoas, nem que seja para criar vergonha no governo, né? Nem que seja para isso, que falem que as bibliotecas são importantes, que elas precisam, que o acesso à informação é um direito humano universal. Então, a gente está construindo essa declaração política para amarrar, para, after as eleições, a gente ter instrumentos para a gente poder lutar mais. Pode passar. Deixa eu passar rapidinho aqui. 2019, embora os ODS eles são trabalhados de uma forma conjunta, a ONU está dando destaque para 4 ODS, que vão trabalhar mais pontualmente, vão dar um olhar dos países para esses 4 ODS. Educação de qualidade, biblioteca, comprometida até o final do cabelo, o ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico, o ODS 10, que a gente está falando da redução das desigualdades, e o 16, que também tem o 16.10, que exatamente fala do acesso à informação. Então, esse ano que vem, a ONU vai trabalhar ODS, foco nesses ODS, que são ODS muito ligados às bibliotecas. E aí, falando das bibliotecas de arte, eu peguei alguns exemplos que vocês devem ter mais, que aqui nesse evento vai mostrar, né, os que estão alinhados. Mas, assim, se você pensar numa ação que foi feita, aqui a Bel está aqui presente, da roda de conversa, né, da biblioteca na estação da Pinacoteca, né, Walter Wey, uma roda de conversa, um dos temas que eu vi lá é questão de gênero, da mulher. Então, não necessariamente você poderia dizer, mas por que a Biblioteca de Arte está fazendo isso? Mas ela está dando um espaço de empoderamento, a partir das mulheres, de como elas estão representadas. Não sei se vocês viram, passou recentemente um vídeo que foi mostrando o percentual que tinha nos acervos dos museus no mundo, que eram feitos por mulheres. Vocês chegaram a ver aquilo? Pouquíssima coisa. Pouquíssimas coisas. Então, a gente aceita aquela arte e tudo bem. Então, assim, por que não levantar essas discussões, né, de empoderamento, que é um dos ODS, empoderamento de mulheres e meninas? O guia de artes também é um instrumento também, porque você está preparando algo, né, que você pode dar essa informação empacotada como trailer, né, ao invés da pessoa ficar perdida, ou não sabe onde tem. Né, você empacotar essas informações facilita o acesso à informação, né? Pode passar. E outra coisa que eu queria provocar vocês é uma coisa que eu tenho
lido muito, que acabou que veio para mim num momento bem complicado, no sentido de que a gente tinha acabado de receber a notícia que tinha acabado o Ministério da Cultura. Estão lembrados disso, desse dia fatídico? Então, não tinha mais Ministério da Cultura, e eu ligo meu rádio e vejo o professor Saldiva falando num programa, que eu não me lembro qual, sobre uma série de artigos científicos da área de saúde, de revistas de alto impacto, né? Alto impacto, não estou falando de revista, essa revista aí, não. Revistas de alto impacto, falando que o poder, né, da exposição das pessoas à arte, né, a música, seja a música, a literatura, etc., etc., como isso reflete na saúde. Mas não é a saúde do jeito que a gente está falando, porque aqui está dizendo, né, que a própria Organização Mundial definiu que a saúde dos indivíduos está relacionada com um amplo espectro ecológico, que as doenças são causadas por um desequilíbrio do homem com esse ecossistema, e não apenas por um agente causador e evolução patogênica. Então, isso é uma definição, quer dizer, só a doença está relacionada não só, mas também com esse ecossistema. E eu, escutando essa matéria, de coisas comprovadas, do tipo, você entra numa máquina de ressonância magnética, numa situação, seu corpo reage e dá um exame, e dá um resultado no seu exame. Você entra escutando música clássica, por exemplo, relaxado, calmo, você mesmo, que acabou de fazer a ressonância, o seu corpo dá outro resultado. Né? Então, eu até pensei naquele dia, bom, e aí eu fiquei mais preocupada quando vem a reação popular dizendo, não, claro, não precisa ter cultura, precisa ter saúde. Aí eu pensava, bom, essas pessoas não conseguem entender isso, mas o corpo delas sabe, né? É mais sábio do que o cérebro delas, porque, na verdade, isso traz. Não raro, os hospitais estão humanizados, né? Por quê? Porque se a pessoa fica lá no ambiente só branco, sem nada, ela não sara, ela não melhora. Então, os hospitais estão sendo humanizados, então as pessoas entram para dar reiki, os hospitais não são mais só brancos, eles têm que ter cor, eles têm que ter planta, eles têm que ter vida para as pessoas poderem se conectar com o belo, com coisas bonitas, que dê reações para que ela possa melhorar. Porque se ela fez uma depressão profunda, e lá ela fica. Né? Então, eu acho que a arte tem esse papel fundamental para a melhoria da saúde e da qualidade de vida. E as bibliotecas de arte poderiam trabalhar nessa vertente. E até ter parceiros na área de saúde também, de repente. Né? Porque eles têm muitos fundos. Né? Eles têm mais acesso a fundos, né, do que a gente tem. E aí eu acho que elas precisam contar também, que eu acho que é um novo desafio nosso, que até os colegas falaram aqui no sábado, que eu acho que a gente falou para nós, talvez a gente não tenha conseguido falar para todos nós, mas com a ajuda de vocês nós vamos falar para mais nós, né? Mas a gente não está contando para a sociedade, que isso ela também precisa lutar. Né? Então, quer dizer, você falar que os direitos humanos têm que ser assegurados, você não está falando de A ou B ou C, porque você gosta de isso, daquilo. É um direito. Então, a gente tem que falar que aquilo é um direito. Né? Então, acho que a gente precisa contar, de alguma forma, nós, bibliotecas, envolver nos nossos fazeres e contar para as pessoas o que é a Agenda 2030 e o que elas têm direito. E aí eu faço aí, né, o que eu, você, nós e a Agenda 2030, o que eu estou fazendo, o que vocês entendem que poderia ser feito, né, para ampliar a participação das nossas bibliotecas universitárias, no caso aqui especializadas. Pode passar. E aí fazer um apelo, claro, né, não por acaso, eu sou presidente da FEBAB, que vocês se filiem, né, ao movimento associativo por meio da Redarte, e aqui no Rio de Janeiro, ou pela FEBAB também, para a gente trabalhar junto isso e poder ajudar nessa construção desse mundo aí mais humano, mais solidário e melhor para todos. Obrigada. Agradecemos a senhora Adriana Ferrari, a relevante palestra. E para mediar o debate, que vamos iniciar agora, convidamos a senhora Maria Eduarda Marques, diretora executiva da Biblioteca Nacional.
Sara, quer falar alguma coisa de abertura? Sim, por favor. Eu gostaria de dar boa tarde a todos, agradecer a presença de todos, agradecer o convite da Redarte para estar aqui nesta tarde, agradecer ao Instituto Cervantes por esta acolhida e parabenizar a Adriana Ferrari pela brilhante exposição e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui representando a Biblioteca Nacional, aqui junto com tantos colegas de tantos anos. Isso é uma alegria. E refletir sobre biblioteca, sobre o papel social da biblioteca no mundo hoje, especialmente no Brasil, que nos coloca tantos desafios, é uma obrigação de todos nós que trabalhamos com cultura, que temos o papel, a missão de difundir a educação e a cultura no Brasil. Portanto, é uma alegria. A Biblioteca Nacional se sente muito honrada por esse convite também da presença da IFLA junto conosco nesse momento. É um momento importante para as bibliotecas do Brasil nesse momento. Nós vamos abrir agora para algumas perguntas do público, tá? Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta nesse momento? Já. Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Luciano França, eu sou estudante da UF, em um curso de análise de políticas públicas. Alguns dados que a senhora apresentou com relação ao índice de analfabetismo e o número de equipamentos de biblioteca em algumas regiões do país, a maioria dessas bibliotecas estão concentradas, né, nas regiões sul e sudeste. E também essa concentração dificulta ainda mais esse acesso da grande parte da população aos equipamentos de biblioteca. Então, o que pode ser feito para mudar esse quadro? Né? O que eu acho assim, é interessante os dados que você apresentou, os trabalhos que estão sendo feitos, mas o que mais pode ser feito por nós mesmos para poder diminuir um pouco mais essas desigualdades, digamos assim. Era isso. Bom, essa pergunta é de $1 milhão, né? Se eu responder, né? Bem... Aqueles dados são dados globais, tá? A gente tem, como biblioteca pública, a gente tem cerca de 6.000 bibliotecas públicas mapeadas, né? Na rede de bibliotecas comunitárias, eles estão mapeando em torno de 100, né? E aí você tem, nem vou falar das outras tipologias de biblioteca. Como você falou, são números pequenos. Houve uma política para que, não sei se vocês se recordam que a gente teve uma política de ter uma biblioteca pública por município, está lembrado? Uhum. Houve um compromisso, né, de comprar os tais kits e levar. E eu estava muito envolvida nesse momento, porque eu era coordenadora do sistema de bibliotecas de São Paulo. E também lá se falava, não, o Estado de São Paulo zerou o número de municípios. Eu falo que sem biblioteca. E eu falava para o secretário, olha, neste momento que nós estamos conversando, uma biblioteca está sendo fechada, porque é um dado que você não tem, porque o prefeito, se ele acha que ele vai ganhar, ele fala que tem, se ele acha que ele vai perder, ele fala que não tem. Então, é um dado terrível. Foi feito aquele censo, acho que em 2015, né? Mas, realmente, a gente tem um número ainda muito desigual. E eu acho que a gente tem que identificar esses locais, a exemplo dela aqui, e começar a fortalecer, que seja pela própria sociedade civil. E acho que também, você perguntou uma coisa, eu acho que você tem que ir também atrás do sistema estadual de bibliotecas públicas do Estado, que você quer colocar a biblioteca e pressionar, porque tem condições de trazer livros, tal. Claro que, depois dessa mobilização, é preciso que também o Estado reconheça. Então, é um que a gente tem feito, assim, em termos de advocacy, é tentar lutar, principalmente em locais mais distantes, né, porque a gente fala de região sudeste, que, claro, tem mais acesso, mas se você for pegar São Paulo, por exemplo, você tem locais que não têm acesso a nada. São Paulo, cidade, capital, grande São Paulo, linda, maravilhosa, poderosa, absoluta, mas tem regiões que não chega absolutamente nada. O déficit é muito grande. E claro que você não vai falar para essa criatura, pegue 5 conduções e vá até o centro, ou vá até a Biblioteca São Paulo, ou vá à Biblioteca Parque Vila Lobos. Então, é um grande desafio que a gente tem, e a gente precisa de diálogos. Eu fico muito feliz que você
faz gestão de política pública, é isso? Eu acredito muito que a gente precisa trabalhar com equipes multidisciplinares e o valor da biblioteca. É claro que o bibliotecário ele nasceu para isso, não é isso? Para estar numa biblioteca. Mas a biblioteca é um organismo muito complexo e nós precisamos de pessoas como você. Gestão de política pública é fantástico, que vocês queiram estudar. Nós precisamos também começar a falar a língua do advocacy, que nos é entendido, que é de governo, que é a gente começar a fazer trabalhos sobre impactos econômicos das bibliotecas. Quer dizer, quanto que verte para a sociedade R$ 1 investido em biblioteca. A Espanha faz muito bem isso, a gente está no grupo nosso de bibliotecas públicas estudando isso, porque a gente precisa também começar a discutir essa linguagem para a gente sair desse lugar, entendeu? Sabe, esse lugar de a biblioteca é maravilhoso, acesso à informação. Isso não sensibiliza governos, a gente precisa chegar com dados. Então, quando você falar, eu acredito muito nisso, eu acho que biblioteca é saúde preventiva. Eu acho que e isso está provado, até nesses artigos que não foram bibliotecários, que amam biblioteca, que escreveram que a saúde é legal. Foram médicos, né, em revistas de impacto alto, não é um arquivinho com todo respeito, aberto, não sei aonde. São revistas que passam por não sei quantos referis, né, peer reviews, aquela coisa toda. Então, a gente precisa se municiar, estudar, trazer. Vocês precisam estar com a gente, se interessar pela essa temática, defender, lutar, também brigar, porque não, né? Porque fala, não, precisamos disso, precisamos daquilo, porque a gente precisa expandir. E mais uma coisa, quando o governo teve a vontade de zerar esse número de bibliotecas para o município, eu, Adriana Ferrari, sou testemunha ocular da história, que eu briguei com prefeitos que disseram para mim, nós não vamos abrir a biblioteca. Porque quando ele falava, eu falava assim, prefeito, que eu também sou espertinha, né? Prefeito, o que o senhor precisa para a biblioteca? Eu preciso de livro, estante, mesa, cadeira e computador. Bom, está aqui, prefeito. Está aqui. E agora? Agora eu criei outro problema para ele. Então, teve gente que não implantou. Kits e mais kits estão, sei lá, aonde. Que foi até uma briga que eu tive com o Ministério. Eu falei, põe esse povo no SPC. Tem que ter um SPC do governo. Entendeu? E tem o SPC do governo, é só você travar as coisas que o Juca fez um pouco isso, o Juca Ferreira. Ele dizia o seguinte, se você fosse acessar qualquer coisa que você quisesse de Lei Rouanet, um dos indicadores que ele lia, ele passava para o pessoal do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, né, que agora está totalmente desmontado, não preciso nem dizer isso, e passava para o pessoal levantava a capivara do município, entendeu? Não tem biblioteca pública. Voltava, então você precisa abrir a biblioteca, depois você pede. Porque aí o cara começa a entender que é isso, né? Que você tem que fazer essa coisa conjunta. Então, eu fui testemunha no estado de São Paulo, que o pessoal não instalou. E eu tive muitas brigas com muitos prefeitos, porque o pessoal não instalou. Quer dizer, então, como que você faz, né? Como que você Então, é com a mobilização da comunidade, né? Agora, a gente tem um problema, nós não somos uma sociedade que foi exposta à cultura, que temos uma cultura de bibliotecas. Então, se você chegar para a sociedade e falar, o que você prefere, um leito no hospital, uma biblioteca, o que você acha que eles vão responder? Você prefere a vaga do seu filho na escola ou a biblioteca escolar para dar uma melhor educação? Então, mas, gente, eles não têm culpa. Nós temos que ajudar construir esse diálogo e dizer, querido, isso aqui é tão seu direito quanto o outro. E não venha nessa ilusão que se fizer isso vai ter aquilo, ou se não fizer. Isso também é uma ilusão. Até porque os governos trabalham com as suas pastas e seus orçamentos separados. Quer dizer, ado, cada um no seu quadrado. Então, se você não fizer o seu trabalho... Eu falo isso por experiência que eu tive. Graças a Deus eu tive essa oportunidade de estar na Secretaria de Estado da Cultura, porque eu também achava que era possível a gente sentar, dialogar, todo mundo. Não é possível, porque as pessoas estão lá. Falar de educação, falar com a educação sobre biblioteca escolar, você tem que vestir a roupa do Van Helsing, entendeu? Para você chegar lá, porque tem o bullying. Você não chega na sua vez de falar da biblioteca escolar, sabe? Porque tem outros problemas. Então, a gente tem que lutar, sim, a gente precisa de mais gente discutindo biblioteca, porque isso é um bem da sociedade, então não é um... Precisamos. Eu acho que, por exemplo, as equipes têm que ser multidisciplinares e nós, como bibliotecários, que eu brinco, né, como eu falei, de coração, de formação, ou os dois, que é o melhor também, né, ter os dois, pessoas que estão na biblioteca, não necessariamente são bibliotecários, mas que amam, que se apaixonam, que defendem a causa,
a gente precisa trabalhar junto mesmo e trazer mais gente para essa tribo, sabe? Temos que fazer esse diálogo. Na Biblioteca São Paulo, eu consegui que, por exemplo, na nossa equipe tivesse assistentes sociais, para poder ajudar a mapear os territórios, poder ajudar essas pessoas que são pessoas em situação de vulnerabilidade, os adictos. Né? A gente tem um problema assim de atendimento de pessoas que têm alguma adição, que vão aonde? Na biblioteca. Por quê? Porque está aberto. Por quê? Porque é o único lugar que é de graça. E você faz o quê com aquela criatura? Você fala, você quer ler o Machado de Assis, querido? Não, não é o Machado de Assis. Então, é todo um trabalho. Né? Então, assim, ó, eu fico super feliz que você... né, esteja aí na área e a gente precisa... E vamos lutar. Estou lutando. Você pode vir também. Adriana, eu gostaria de fazer um acréscimo à sua fala e à pergunta do colega, no sentido de que, cada vez mais, as bibliotecas, especialmente no caso brasileiro, eu suponho, para além do serviço clássico de uma biblioteca, é um locus de cidadania, do exercício de cidadania. Eu acho que o exemplo da Biblioteca Pública de Nova York é muito claro para a gente. Né? Há mais de 19 braços que a biblioteca tem por toda a extensão da cidade de Nova York. Ela é mais do que um espaço de leitura, de pesquisa, de empréstimos de livros, de consultas. Ela exerce essa função que você acaba de dizer, quer dizer, você recebe a criança desamparada, a pessoa que precisa de uma informação para além das questões literárias, estrito sensu. Né? Então, a biblioteca é um espaço da cidadania por excelência, porque o conhecimento, a informação, ele não está restrito apenas àquilo que se costuma chamar da alta cultura, ou mesmo como um braço paralelo à educação formal. É um espaço de vivência social, de trocas. Né? E a informação, a troca de informação e o conhecimento, hoje, no mundo contemporâneo, está além da consolidação da cultura na sua forma clássica. Portanto, esse é um grande desafio da sociedade brasileira, sim. E a biblioteca, ela pode ser uma solução, né, para a ampliação do espectro do sentido de cidadania no país. Eu também gostaria de acrescentar, na sua fala, que a luta, né, mesmo num estado como o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, o estado mais próspero da federação, você encontrou aí dificuldades de instalação de bibliotecas na Grande São Paulo, talvez nos rincões do estado de São Paulo. Eu não vou muito longe. Eu lembro aqui, nós todos ficamos muito traumatizados com o caso recente do Rio de Janeiro, com a abertura da Biblioteca Parque, que em seguida foi fechada e hoje mais ou menos aberta. Né? Então, eu acho que os desafios para a questão da biblioteca, das redes de biblioteca no país, esse desafio não é um desafio nem regional, nem dos estados mais pobres ou dos estados mais ricos. Você fala de São Paulo, a gente tem aqui um exemplo triste para todo o país, no coração do Rio de Janeiro, uma biblioteca que não foi aberta ontem, uma biblioteca que tem uma tradição, que já exercia, da sua forma primitiva ou não, uma grande atração de uma grande população e que vivemos esse drama. Né? Então, eu acho que há muito o que fazer. O sentido de advocacy que você mencionou no início da sua fala é perfeito. Nós temos aqui que defender a causa da biblioteca, não como a causa dos livros apenas. Este já seria um grande desafio, mas mais do que isso, do espaço, do exercício da cidadania plena, né? Dos serviços prestados às populações carentes, de gênero, de idosos, de jovens, desamparados, de crianças. A biblioteca tem que ser, nesse país, o espaço de todos, sem dúvida. Só para dar mais um adendo para o colega aqui, recentemente o pessoal circulou, foi até o pessoal lá da USP que fizeram a tradução, saiu um artigo do New York Times, em português, para restaurar uma sociedade civil, comece com a biblioteca. É um artigo publicado, né, no New York Times, escrito pelo sociólogo Eric Klinenberg. Então, acho também uma leitura interessante, né, de você ver
como eu estava falando, né? Assim, é muito sociólogos mostrando esse papel. Um outro defensor que tem saído vários artigos falando sobre essa importância da biblioteca é o Neil Gaiman, né? Que é um cara que fala muito, aquele escritor famoso, que, aliás, eu queria trazer ele no CBBD, não consegui, bati na trave, porque entre eu e a Paramount, né? Sabe como é que é? Mas ele estava disposto a vir, né? Vamos ver se a gente consegue trazer o ano que vem, que também é um defensor das bibliotecas, né? Então, acho que é bacana a gente ter esses diálogos. Agora, como você falou, eu acho que a biblioteca é o lugar das pessoas, né? Assim, eu acho que estantes de livros são estantes de livro, né? Então, assim, uma coisa que sempre os prefeitos vinham falar comigo, eles falavam assim, Adriana, para eu ter uma biblioteca, o que eu preciso fazer? Eu falava, vamos pôr uma placa, né? Porque se é só isso, né? Porque as pessoas querem uma fórmula. Eu dizia, não, a biblioteca se constrói com a comunidade que você quer. E as coleções têm que estar a serviço dessa comunidade. Porque, às vezes, você monta uma biblioteca e fala, mas ninguém vem ler, mas você não tem nada que atraia, né? Então, assim, nesse sentido de pessoas mesmo, de reunião de pessoas, e que, claro, aquilo que eu falei, nós estamos falando de Brasil, país com muitos problemas, na região mais desigual do mundo, mas esse novo significado, se é que é novo, né, mas da biblioteca, ele está sendo discutido no mundo inteiro. No mundo inteiro. Né? Você pega a Finlândia, que é um país pobre, né? A Dinamarca, né, esse país pobre, que você vai lá, as bibliotecas são boring, né? Assim, são 5.000 metros quadrados, 10.000 metros quadrados, 20.000 metros quadrados de biblioteca, é boring, né? Você fica andando lá, você se perde. Né? Estou falando de biblioteca pública, nem estou falando de biblioteca patrimonial. Eles estão também discutindo isso, quer dizer, qual é o valor disso. Se vocês pegarem o ano passado, fazer um comercial. Esse ano a Biblioteca Vila Lobos concorreu à melhor biblioteca pública do mundo, né? Ganhou a biblioteca da Noruega. Não, Noruega? Da Noruega. Mas o prêmio passado, que não foi dado ano passado, ganhou a biblioteca pública da Dinamarca, esse país pobre, sem tradição. Enfim, acho que foi lobby, hein? Acho que foi lobby. Mas essa biblioteca que ganhou, você entra nessa biblioteca, eles têm agora o que eles chamam de serviço ao cidadão. Você tira seu passaporte lá, simples assim. Sabe os poupa não sei o que o pessoal faz? Em São Paulo é poupa-tempo, não sei como é que chama aqui no Rio de Janeiro. Também. Aqui também. Então, esses poupa-tempo, tudo é dentro da biblioteca. Você chega lá, a biblioteca bomba. Assim, então, aí tem todo o serviço, a pessoa resolve a vida dela, e fica na biblioteca. E não vai dizer, ela vai na biblioteca porque, né? Claro que nós temos um segmento das classes, né, menos favorecidas economicamente que frequentam as nossas bibliotecas, mas nesses países não tem esse segmento. Então, a biblioteca como esse terceiro lugar, a biblioteca colocando as pessoas em interação, chamando essas comunidades todas, né? Quer dizer, as pessoas vão para a biblioteca. Então, assim, esse papel cidadão, esse papel de falar a biblioteca é mais que livro, claro, porque nesses países eles têm o índice de leitura lá em cima, põe a gente no chinelo. Então, se elas fossem só isso, elas estavam mais perdidas do que nós, né? Porque eles já têm o acesso à informação, teoricamente, claro, tem muito mais que a gente. Então, é uma coisa que está sendo discutida. E outra coisa, para encerrar, que eu já estou estourando o tempo, é que também essa coisa que a gente fala, agora eu não vou falar para você, vou falar para os bibliotecários, tá? Mas aí você faz